todos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estamos aqui com a nossa querida irmã Patrícia Saraiva. Muito obrigada, Patrícia, mais uma vez por aceitar o nosso convite. Boa noite, Luz! Coisa boa tê-la aqui de novo conosco. E a Patrícia hoje falará sobre necessário acordar. Então, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Mentalizar com o alto, com o nosso Pai, nosso irmão amoroso Jesus, que possamos apreender todo o conhecimento que nossa irmã nos trará na noite de hoje, agradecendo desde já a oportunidade do trabalho no bem. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. A palavra é toda sua, Patrícia. Então, boa noite, Luz. Feliz e grata pelo convite de estar de volta à casa, usando aí as vias da internet, a rede tecnológica, que nos permite estar conectados, conquanto apartados fisicamente. Mas isso não tem muita importância, porque, na verdade, a proximidade que liga as almas é a proximidade do coração. Então, quer fisicamente próximos ou distantes, podemos estar próximos sempre, se assim o quisermos. O tema que nos traz a casa, a Renata adiantou aí para vocês, está aqui na obra Pão Nosso. É uma lição magnífica. Eu recomendo que todo mundo leia depois, eu não vou ler não, porque o nosso tempo é exíguo. É a lição 68, chamada Necessário Acordar. E eu queria contar para vocês algo bastante curioso que aconteceu quando eu estava planejando essa palestra. Quando eu decidi fazê-la, eu olhei aqui no sumário do Pão Nosso, em busca de um tema que eu achasse que era congruente com o momento atual que vivemos, tanto na nossa sociedade, quanto em escala planetária, individualmente, e deparei-me com esse tema desse capítulo 68, Necessário Acordar, e me veio assim um lampejo do convite pungente de Emmanuel para que a gente desperte, né? E falei, vai ser esse tema. Mas eu não li a lição antes. Eu só passei para a Renata o tema. E aí, na hora que eu lembrei esses dias, né? Tem que planejar a palestra de Celuz, aí um amigo espiritual falou comigo, fale para eles, desperta tu que dormes. Aí eu, uau, uma chamada, né? Aí tá bom, eu guardei a mensagem do amigo espiritual. Quando eu abri a lição, anteontem, a epígrafe, depois vocês procurem no capítulo, é muito curioso. A epígrafe que abre o capítulo é a missiva de Paulo aos Efésios e começa com Paulo falando, desperta, ó tu que dormes. Aí eu, ei, o redentor da casa já sintonizado com o trabalho. Então, eu queria que a gente começasse refletindo nessa chamada de Paulo aos Efésios. Quando há 2000 anos esse apóstolo magnífico de Jesus convidava as comunidades cristãs do primórdio do cristianismo para que acordassem, o acordar do espírito, né? Porque muitas vezes vivemos desacordados na matéria, e isso é muito grave, porque incorporamos, investimos da veste física, ou seja, encarnamos mais uma vez, e ao planejarmos a nossa encarnação, viemos todos com muitos propósitos. Um em especial, que é o maior de todos, que é a nossa própria transformação, que vai se dar a partir de propósitos menores. Então, todo mundo que está encarnado, Celuz, 8 bilhões de almas nesse momento, todo mundo com um só objetivo, que é a própria superação, a autossuperação. Para o alcance desse objetivo maior, há pequenos objetivos menores que nos ajudam nesse processo. Então, por exemplo, para eu conseguir me autossuperar, eu vou precisar vencer tal viciação, eu vou precisar passar por tal prova, eu vou precisar vivenciar tal situação que vai me forjar mais forte, entenderam? Então, todos nós, ao desenharmos o nosso plano encarnatório, temos uma só meta, é a mesma para todo mundo, que é a autossuperação, que é vencer-se a si mesmo, não o outro. Tá bom? Eu não estou aqui para vencer ninguém. A superação, a régua de comparação é comigo mesma. Como eu era quando eu reencarnei, como eu saio da reencarnação. Entenderam? Então, a gente vem para cá assim, só que a matéria, ela naturalmente nos arrasta. Porque, primeiro, ela obnubila os nossos sentidos físicos, os nossos sentidos espirituais. E a gente fica apenas com os 5 sentidos físicos, né?
temos um sexto sentido, que é o sentido psíquico, né, que é o sentido espiritual, mas ele fica condensado na matéria, que é muito densa e muito pesada no nosso órgão. Vejam que aqui a gente nem volita, aqui a gente anda pisando na terra, então a gente é muito pesado, muito atrasado. Então, a matéria densa já obnubila os sentidos espirituais, a gente fica usando os sentidos físicos aqui, né? Audição, tato, né? Visão, mas esses sentidos, eles se circunscrevem somente à matéria. Veja que o nosso raio de visão, por exemplo, o espectro, é bastante limitado. A gente vê do infravermelho à ultravioleta. É uma faixa tão estreita que alguns animais veem mais do que isso. Entenderam? Então, vocês podem ver que a gente tem aqui os sentidos muito limitados. Então, a gente já fica aqui preso na matéria. Fora isso, a realidade material, ela nos consome todos os dias, com questiúnculas que, a mais das vezes, são absurdamente desimportantes, mas a gente se perde nelas. Preenche a nossa vida com questões vazias, com coisas inúteis, com passatempo, com coisas que não levam a nenhum lugar. Vamos preenchendo conversas inúteis, falas inúteis, momentos que não são relevantes, discussões que são estéreis, ações, atitudes improdutivas, e tudo isso vai nos preenchendo. Aí a gente acaba ficando adormecido na matéria, tá bom? A ponto de Emmanuel falar para o Chico uma vez que a maioria da humanidade fica no seguinte estágio, vejam vocês: nasce, cresce, alguns se reproduzem, morrem. De novo, mais uma vez, vai lá, filho. Nasce, cresce, alguns se reproduzem, morrem. Ou seja, é um estado de dormência, de adormecimento, entenderam? O Pierre Weil, que foi um grande filósofo daqui da capital da República, para quem está fora de Brasília, ele fundou, inclusive, aqui uma universidade chamada Unipaz, Universidade da Paz. Não é uma fala muito curiosa. Ele dizia, em consonância com Emmanuel, que a grande parcela da humanidade, ele dizia a grande maioria, mas não é, né? A maioria da humanidade, ele dizia, estava num processo que eles chamavam de normótico. Normótico era isso, ele ficava na normose, um processo de adormecimento dos sentidos espirituais, apenas desperto fisicamente. Então, aparentemente, a pessoa está acordada, ela acordou de manhã, mas os sentidos espirituais estão adormecidos. Por quê? Porque os nossos sentidos espirituais só acordam quando a gente se preenche das verdades espirituais, quando a gente, uma palavra, se percebe como espírito. É espírito que sou. Portanto, todas as minhas escolhas na matéria são escolhas espirituais. Todo o meu caminhar aqui na matéria é um caminhar espiritual. Às vezes a gente tende a achar, quando a gente está encarnado, Celuz, que aqui a gente está na vida material e que a gente vai desencarnar um dia e vai para o mundo espiritual, e que lá é a vida espírita. A vida do espírito. Não. A vida do espírito é aqui também, porque eu sou espírito. Entenderam? Então, eu sou um espírito investido de uma veste carnal, mas eu sou um espírito. Então, o acordar é acordar para a nossa vida, dar cor para a nossa vida. É assim que a gente acorda. O acordar é acordar, dar cor para o nosso dia a dia. Como? Quando eu me percebo espírito, espírito que sou, nunca mais descurar das horas, dos dias. Todo dia importa. Todo dia é importante. Toda hora importa, é necessária. Nem descurar nunca mais de nenhum minuto. A minha caminhada aqui na Terra, mesmo quando eu estou, a mais das vezes estou, investida em momentos que são da matéria, por exemplo, no meu trabalho, no meu dia a dia, na minha residência, na vida de relação, aqui na matéria, ainda aí é a vida do espírito, porque as minhas escolhas são espirituais. Entenderam? Esse que é o acordar, que é o clique. É assim que a gente muda a vibe, muda a chave. Por quê? Porque basta, Celuz, um dia, um minuto, uma escolha infeliz para a gente complicar a nossa caminhada como espíritos. Entenderam? Basta uma palavra impensada para a gente se enrolar e ter que depois desenrolar o novelo que a gente mesmo enrolou. Quando a gente está dormente, quando a gente está adormecida aqui na matéria, a gente, a mais das vezes, se complica. Há muitas vezes, Emmanuel falou para Chico, não é quando alguém o visitava com uma questão, uma problemática material muito complexa. A Maíse, que apareceu na Escola da Comunhão, me contou, que o Chico contou para ela, que muitas vezes Emmanuel falava para ele, quando a pessoa ia embora, com problemas muito complexos, muito difíceis, de difícil solução, o Chico perguntava a ele se era
questão kármica. E Emmanuel falava, não, a pessoa se enrolou nessa vida mesmo. É dessa vida. Os espíritos falam no Evangelho. Causas anteriores e causas atuais. Quando é que a gente se complica muito na vida atual? Quando a gente está desacordado da realidade do espírito. Fala coisas impensadas, se coloca em situações arriscadas, toma decisões precipitadas, coloca-se em cenários temerários, faz decisões sem pesar a moral, os valores, sem pesar se eu gostaria que fizesse assim comigo, sem colocar, sem sopejar nas nossas escolhas a lei maior, que é a lei de amor. Amar o outro como eu me amo. Ou seja, fazer o outro que eu gostaria que fizessem por mim. Não precisa nem ser ele, outra pessoa, mas fizesse por mim. Entenderam? Quando a gente está acordado, quando a gente está lembrando que a gente é espírito, nunca mais. Nunca mais descurar das horas, nunca mais estar desatento, desacordado, deixando-se arrastar pela matéria. Porque a matéria nos arrasta. Os valores da matéria, se a gente permitir, os valores da matéria, eles despertam em nós paixões viciosas de outrora, que Deus quer agora que fiquem para trás, para a gente caminhar na direção da luz. Mas despertam. São as viciações que ainda adormecem em nós, porque nós habitamos um orbe atrasado. Nós somos atrasados, né? Não precisamos ninguém, quem precisa ter vergonha disso? Né? O lado sombra que habita o nosso coração ainda é muito grande, ser luz, porque a gente habita um orbe expiatório. Vejam, debaixo da gente só tem um mundo primitivo. A gente andou um nível. Podia ter várias escalas. A gente andou um nível na escala dos mundos, saindo dos primitivos, dos Flintstones, e puf, caindo no expiatório e ficamos. Aí estamos aqui. Então, vejam, o que é que se espera de alguém que habita um lugar desse? É atraso. Atraso moral. Mas agora, devido a tudo que a gente já sabe, já nos foi permitido saber, chegou-nos por misericórdia o esclarecimento, não foi por merecimento, porque não merecemos, somos atrasados, mas chegou para nós tanto esclarecimento por misericórdia, é tempo da gente começar a jogar luz no lado sombra. E não permitir que as viciações da matéria nos arrastem, porque se a gente permitir, arrasta. Vai de roldão, são as paixões do poder, do orgulho, da vaidade, da sexualidade desregrada, o encantamento com relação às posses materiais, tudo isso nos arrasta e transforma a nossa vida no imbróglio. É preciso que a gente, cada vez mais, na fala de Jesus, faça brilhar a nossa luz. Veja que o mestre não falou para a gente acender a nossa luz. Ele não disse isso. Que lindo. Ele falou, brilhe, brilhe. Porque a nossa luz já existe, nós somos filhos da luz, que Deus é nosso Pai. Então, ele pede que a gente cada vez mais brilhe. Ao pegarmos o fósforozinho, é um fósforo mesmo, gente, que nós temos de luz, e cada vez mais ir incentivando essa chama a fazer brilhar, nós vamos cada vez mais estarmos conscientes do que é que nós estamos fazendo aqui, iluminando a nossa estrada a partir de atos reformados, de atos meritórios, que vão, essa decisão para o bem, o esforço para o bem, que não é natural em nós, deve ser uma decisão, tá? Amar no patamar onde nós estamos não é natural. Eu não amo a humanidade inteira, mas eu decido amar. Amar no nosso nível evolutivo atrasado é uma decisão. Então, eu decido amar. E cada vez mais que eu decido amar o próximo como eu me amo, mais eu vou alumiando a minha estrada, tornando-me consciente das minhas escolhas. Ao iluminar a minha estrada, eu ilumino o caminho daquele que vem na retaguarda de mim mesmo, tateando na sombra de si, sem ter despertado ainda a própria luz. É assim que a gente acorda. André Luiz nos fala, lá na obra Os Mensageiros, dos que dormem. Pessoas que passam a vida inteira nesse estágio aí que Emmanuel falou. Nasce e cresce, alguns têm filho, desencarnam. Nasce e cresce, alguns têm filho, desencarnam. Nasce e cresce, alguns têm filho, desencarnam. Dormindo, passam a vida inteira dormindo. Desencarnam, permanecem dormindo. É muito grave, é muito grave. Nós já estagiamos nessa condição muitas vezes. É preciso ser luz, que agora a gente acorde. Que a gente aceite acordar e estar desperto o tempo todo. Eu sou um espírito é que sou. Nos nossos 6 minutos finais aqui, eu vou contar para... Passa voando, né? Eu vou contar para vocês a história do peixinho vermelho, que nos faz pensar acerca do nosso adormecimento e do nosso despertar na Terra. O peixinho vermelho é a releitura do mito da caverna de Platão. Nos é contado lá no prefácio de Libertação, obra de André Luiz, pela psicografia do Chico.
mas o prefácio é de Emmanuel. E ele nos conta, vejam vocês, que o despertar do peixinho é o nosso despertar, o de todos nós, inclusive ele fala isso. O peixinho vivia num tanque, ali. Todos os dias nadava, tinha alguma ração, dormia, acordava. Um dia algo começou a incomodá-lo, e ele começou a pensar que a vida deveria ser algo diferente daquilo. Um dia também, Luz, começa a nos incomodar, o nascer, crescer, e parece-nos que as vidas estão vazias. É isso, é a falta do despertamento interior, de perceber-se como espírito. Espírito é que eu sou. Quando eu percebo, minha vida se preenche de sentido, é planificada nos ensinos de Valdo Franco. Nesse sentido, o peixinho começou a procurar um sentido novo para a vida dele. E, do nada, encontrou um pequeno canal para sair daquele aquário onde ele estava. Pensou, será que eu vou? Vou! Arriscou-se e entrou no canal. Parece conosco quando a gente descobre que há algo mais além do dia a dia, do cotidiano, que pode nos arrastar. Parece. Na caminhada pelo canal, o peixinho sente muita dor. O canal é apertado, ele passa por muitas dificuldades, mas cada vez que ele avança, ele começa a se tornar maior, em plena impotência, impotências da alma. Parece conosco? Sim. Quando a gente decide estar desperto, muitos desafios, muitas dores, ninguém se engana, mas a gente se torna cada vez maior, alcançando cada vez mais a meta para a qual reencarnamos, que é a própria superação. Vamos crescendo em aprendizado, crescendo em experiências, na decisão inamovível de seguirmos adiante. Começamos a dar sentido para os nossos dias. E assim o peixinho segue. Um dia ele chega no rio, descobre um cenário completamente diferente. Muitos riscos ali, quase devorado para um animal grande. Mas ele descobre também que ele pode rezar para o Deus dos peixes. Que o Deus dos peixes o salva. Parece com a gente? Sim, quando a gente começa a desenvolver muito a asa do aprendizado, uma outra asa, que é a asa da moral, do amor, nos lembra que é uma conexão que ninguém tira de nós mesmos, com a fonte, que é Deus. E aprendemos a usar o recurso da prece. Encantado com tanta descoberta. Desperta, o peixinho, segue adiante. Parece com a gente. Se Deus quiser, aparecerá agora e sempre. Ele segue em frente e vai, aprendizado, luta, caminhada, nunca mais quer voltar. Um dia ele chega no mar. Que coisa linda! Chegou no mar. Nesse dia, completamente desperto, encantado com tudo que havia, o mentor se aproxima dele e fala, feliz, meu filho? Ele fala, muito. E o mentor fala, então agora volta. Ele, como? Ela volta e vai buscar os outros que ficaram lá. Ele, fala sério. Aí o mentor fala, volta, filho. Porque ninguém voltou mais que Jesus. A descida luminosa do nosso mestre à terra foi para cumprir a promessa de que nenhuma ovelha se perderia no redil do Pai. Volta para ajudar Jesus. E o peixinho encantado, volta. É Kardec? Sim. Volta, chega num tanque de novo, naquele lugar mínimo, onde todos continuavam ali, acorda, dorme, se alimenta, e fala, vamos, há uma vida linda a ser vivida, que é a vida do Espírito. Vamos. Alguns encantados falam, vamos, não querem mais aquela vida, que vão descobrindo a luz em si. Outros não. Outros falam, que nada, não quero não. E o peixinho faz o quê? Respeita. Leva alguns com ele. Kardec, a chave. Jesus, a porta. Kardec é a chave que nos faz abrir essa porta sempre. O peixinho leva alguns com ele, logo no primeiro momento. E outros ficam ali. E os que vão com ele vão guiados por ele, vão aprendendo, descobrindo. Na dúvida, consulta Kardec. E segue em frente. Até que um dia chega no mar, no entardecer. Só quem já viu o sol se pôr no mar sabe como é lindo a colheita daqueles que semearam bem, que estiveram despertos. Daqueles que caminharam, aprendendo, crescendo, fazendo um esforço cotidiano de estar acordado todos os dias. Emmanuel termina falando, e aqueles que ficaram lá no aquário que não quiseram ir? Para esses, virá uma grande seca um dia. O aquário vai secar. E eles terão que aprender também o caminho do crescimento, do despertar. Esses somos nós, tá bom? Temos que esperar a última hora de um orbe em transição. Mas a misericórdia divina nos convida agora a estarmos acordados, encontrarmos o nosso caminho também de renovação, de redenção, para que nós se cumpra a promessa de Jesus, de que nenhuma ovelha se perderia no redil do Pai. Para encerrar, no nosso minuto final, ser de luz. Pensemos nisso. Estejamos acordados todos os dias, todas as horas, em todos os minutos. E que Jesus nos abençoe, hoje
amanhã e sempre. Obrigada, pessoal. Que assim seja. Que lindas palavras, Patrícia, né? Inspiradoras. E com essa inspiração toda, você poderia fazer a oração final para a gente? Passo. Assim, Jesus, amado Mestre, quão felizes ficamos, Senhor, quando lembramos-nos da Tua promessa para conosco, de que jamais nos deixaria, de que estaria sempre conosco, Senhor, sendo o nosso guia, guiando-nos os passos na caminhada da renovação. Ajuda-nos, Senhor, então, a estarmos despertos. A sermos aqueles, Senhor, que com quanto nos doam os pés, com quanto difícil seja a caminhada agora, com os olhos do Espírito abertos, queremos seguir teus passos. Ajuda-nos, Mestre, a estarmos de pé nessa caminhada, acordados, renovando-nos, aprendendo e superando a nós mesmos todos os dias um pouco mais. Para tudo isso, Senhor, pedimos a tua presença amiga ao nosso lado. Que o teu abraço, Senhor, seja o abrigo de todos os dias. Que a tua mão, Senhor, seja o farol de todos os dias. E que o teu sorriso, Senhor, nos emule a seguirmos adiante todos os dias. Assim, Senhor, na tua paz, despedimos-nos, pedindo que tu fiques conosco, hoje, também amanhã e sempre. Obrigada. Graças a Deus. Que lindas palavras, linda oração, Patrícia, né? Que possamos realmente nos inspirarmos para nos mantermos despertos, né? E quem estiver dormindo ainda, que possa acordar nesse momento, né, de transição planetária, um momento tão importante, que possamos ajudar os nossos companheiros, né, a brilharem também, e que nós possamos brilhar no nosso caminho, na nossa trajetória espiritual. Mais uma vez, obrigada, Patrícia, pelas suas lindas palavras, e nos vemos na próxima quinta. Muito obrigada, boa noite a todos.